Amém, amém. Obrigado, Fabião. Oração na hora certa. Tava morrendo ali, opa, na hora que você estava orando. Foi no... Boa noite, Marina. Você está bem? Vocês, né? Antes de mais nada, agradecer vocês pela presença aqui, segunda-feira à noite, juntinhos, novo horário, segundo culto que a gente está fazendo nesse horário. Bastante gente mandando mensagem, né? Falando que está feliz, que é um horário melhor, que é um horário mais tranquilo. Mesmo assim, bastante gente se adaptando ao horário novo, gente que está dando aula, né? E está vindo correndo para cá, vai chegar aqui a tempo. Então, muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. E antes da gente começar, vamos orar, Marina? Senhor Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar, ó Pai. Obrigado pela tua paz que excede todo entendimento. E te peço, Senhor, que a tua presença se faça aqui sobre nossa vida, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo, ó Pai, nos guardando, protegendo, iluminando, Senhor. Mas eu te peço, em especial, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, ó Pai. Nos leva, Senhor, a entender ainda mais sobre a tua palavra, entender mais sobre ti, ó Pai, principalmente que possamos sair daqui transformados pela tua presença. Obrigado pelas pessoas nesse lugar, ó Pai. Traz paz ao coração delas. Se alguém entrou por aquela porta preocupado, Senhor, angustiado, que a tua presença e a tua paz, que excede todo entendimento, tome conta do coração dessa pessoa agora. Mas se alguém entrou ali feliz, Senhor, cheio de alegria, ó Pai, que essa alegria que vem de ti transborde ao coração de todos aqueles que precisam. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. A gente esteve aqui na segunda-feira passada com o nosso motoculto. Foi muito legal, muito divertido. Hoje o Jonas não pôde estar com a gente, está lá com o pai dele viajando. Mas que tempo gostoso. Se você veio, tenho certeza que você se divertiu demais. Foi um tempo abençoado, as motos aqui, um tempo gostoso juntos. E assim como o ministério, a gente tenta, né, dentro da quantidade maior de áreas que temos aqui caminhando, a gente tenta sempre trazer alguma identidade disso para aqui para o nosso culto. Hoje, por exemplo, a gente está com o pessoal da patinação, a Rita está lá atrás fazendo a recepção, junto com as professoras, que são as filhas dela. Então, você não pode ir embora sem dar um abraço nelas e falar, olha, que Deus abençoe o seu ministério. E assim, daqui a pouco vai estar o karatê, vai estar as outras áreas aqui. Tenho certeza que vai ser muito bom esse tempo juntos, tá? Se você estava semana passada, você viu a gente falando sobre avançar. Precisamos avançar, e para avançar a gente precisava de várias coisas. Uma das coisas que a gente conversou era a questão do quê? De perdoar. A gente não pode caminhar carregando coisas. Estava conversando com o Cantec agora à tarde, né? Cantec falando que quando ele chega no final, na tomada da montanha, assim, até a escova de dente ele quebra um pedacinho para ela ficar menor, para carregar o mínimo de peso possível. Então a grande pergunta aqui é: você consegue perdoar? Você consegue fazer isso? Você tem facilidade nisso? Você enfrenta algumas batalhas com isso na tua vida? Ou você ainda carrega coisas grandes no teu coração, coisas que pesam, que fazem mal, que te entristecem? Então, se você veio essa noite, eu creio que essa palavra pode falar ao teu coração. Seja você que já tem a tranquilidade de descansar em Deus e permitir que o Espírito Santo haja na tua vida, seja você que está angustiado, tenho certeza que essa palavra vai fazer um grande mover. Mas olha só, o que é o perdão? Você vai falar, puxa, é algo muito individual, é pessoal de cada um. Cada um sabe a história que viveu, cada um sabe o que passou, então cada um sabe o que é perdoar ou não. Mas olha, primeiro, se a gente olhar no dicionário, vai dizer que é a remissão de uma pena, de uma ofensa, de uma dívida. É uma desculpa, é um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada a cumprir o que era do seu dever por obrigação. Olha só, então, o perdão a gente dá a ele, a gente oferece. Olha que interessante isso, né? Porque quando parece uma mágoa, parece que é algo que você segura com você. Então o perdão é quando você entrega. Isso é importante de guardar, por quê? Porque eu não consigo associar o perdão a uma outra palavra, não consigo andar com ela separada, que é uma palavra chamada dádiva. O que é dádiva? Dádiva, segundo o próprio dicionário, ele diz pra gente que é quando a gente pega algo espontaneamente e entrega. Então, peraí, perdoar
é a gente entregar algo. E uma dádiva é quando algo que assim não tinha necessidade, você pega e entrega também. Puxa, então toda vez que eu perdoo, isso é uma dádiva de Deus na minha vida? Sim. Muitas vezes andamos angustiados, preocupados, coração apertado. Muitas vezes ficamos doentes, sabia? Porque não conseguimos entender o que é o perdão na nossa vida. Para que eu possa seguir com esse sermão aqui, a gente vai ver uma parábola na Bíblia. Eu gosto muito dela. E ela começa dizendo assim, Mateus 18, do capítulo 21 ao 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Eu vou ler do 21 ao 22 primeiro. Está separadinho lá em cima para você acompanhar comigo, tá? A versão que eu vou ler aqui, ela é um pouquinho talvez diferente da versão que você está lendo ou não, talvez igual, mas conta exatamente a mesma história. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Talvez você não sabia onde estava isso na Bíblia, mas talvez você já ouviu isso várias vezes. Eu gosto de pensar que minha mãe ensinava muito isso. Quando a gente brigava entre os irmãos, ela falava assim: você tem que perdoar 70 vezes 7. E a gente ficava contando, né? Quando que vai acabar a minha necessidade de perdoar? Como criança, a gente tem a cabeça um pouco mais inocente em relação a isso. Mas o sentimento de mágoa, desde criança, a gente carrega, né? O rancor, aquela coisa de fizeram algo errado comigo. Mas olha só que interessante. Para mim poder falar sobre perdão e explicar o que a gente vai ver aqui, a gente tem que entender algo interessante. Estava conversando com o pastor Marcelo esses dias. E falando de algumas situações em que as pessoas se colocaram diante de Deus e falaram: puxa, eu errei. Mas são 2 situações. Eu achei muito legal a analogia que ele fez para mim. Existe aquela pessoa que de coração ela fala: eu estou errado, me perdoe. E existe aquela que é descoberta, que é pega no flagra. E aí a casa caiu, a porta se abriu, o telhado já era, e aí você sabe que vai ter uma consequência. E aí você para e fala: me perdoe. Poxa, será que é isso? Será que o perdão você pede para quando você tem certeza que a consequência vai ser pesada? Se a gente pegar uma parábola interessante aqui para ver, a gente vai ver o filho pródigo. O filho pródigo, você vai falar: puxa, que exemplo de perdão. É o filho que sai rebelde de casa, que pega o que tinha, discute com o pai, vai embora, bagunça, faz o que ele quer e volta e é recebido pelo pai com uma festa. Mas olha uma coisa interessante. O filho, quando ele estava lá no chiqueiro com os porcos, ele reconheceu que tinha errado. O pai não vai buscar ele lá. Ele reconhece que até os servos do pai dele viviam melhor do que a forma que ele vivia. Então, se eu contar essa parábola para vocês, fazendo uma análise do perdão, talvez você tenha dificuldade de entender isso, mas precisa ter o quê? Precisa reconhecer o erro. Aí a gente vai parar também e falar assim: puxa vida, pastor, mas olha só, quando a gente olha em Lucas 15, ali fala uma história muito bonita do bom pastor, que das suas 100 ovelhas percebe que uma está faltando. E aí o que ele faz? Ele vai atrás da ovelha perdida. Pois é, se eu usasse essa história também, talvez eu errasse, porque ele vai atrás da ovelha perdida, não do lobo perdido, não é verdade? Ele não vai atrás do lobo. E muitas vezes somos o lobo da história e queremos ser perdoados como a ovelha que foi perdida. Queremos usar a analogia e dizer assim: puxa vida, Senhor, me perdoe. É óbvio, a palavra vai falar sobre um perdão irrestrito de Deus na nossa vida. Mas existe a necessidade de que você reconheça que você errou. O perdão só por dizer me perdoe, ele é só um alívio da consequência. É tentar escapar, amenizar a dificuldade. Meu pai usava uma expressão que ele falava assim: se você mentiu, me conte a verdade, porque se eu souber a verdade por você, você vai apanhar menos. Então quando a gente errava, a gente ia correndo contar para o pai, na esperança que a surra ia ser menor, né? Isso não é arrependimento, isso é medo da consequência. Então, se eu não frisar isso aqui para vocês, o texto que eu vou ler depois pode ser usado da forma errada. O texto continua falando:
A parábola que o Senhor vai contar aqui, ele disse assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: seja paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe havia 100 denários em dever. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me tudo aquilo que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe os pés, lhe implorava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram muitos e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela tua dívida, por que me suplicastes? Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhes pagassem toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Aí sim, né? Os outros textos falam de uma forma de um perdão. Mas aqui está falando de um homem que foi perdoado, de um homem que devia. E diante do rei, o rei falou: prende ele, deixa lá esse bicho lá no fundo lá. E ele implora: Senhor, eu tenho mulher, eu tenho filhos. O rei se compadece e fala: tá bom, pode ir. E ainda mais, ele diz: está perdoado a dívida que você tem. Aquele homem, assim como a parábola diz, encontra um dos seus servos que lhe deviam. E ele pega pelo pescoço e diz: me paga agora o que você me deve. A Bíblia não diz quanto tempo na parábola isso passou até que acontecesse, mas a parábola deixa muito claro que aquele homem não entendeu aquela bênção, aquela dádiva que ele tinha vivido. E eu falo para você, um dos nossos erros com o perdão é que muitas vezes temos dificuldade de perdoar, porque quando fomos perdoados não entendemos a dádiva que isso era. Queria falar uma coisa para vocês. Quando pequeno, eu vivi muitas coisas divertidas como família. Eu falo isso para vocês de uma forma muito especial. Lembro que meu pai, grande torcedor do Corinthians, camisas, teve televisão ligada no jogo, enquanto a rádio estava ligada no jogo, o rádio do carro ligado no jogo. E era assim, ele era um torcedor fanático pelo Corinthians. E uma vez eu e meu irmão, de tanto ver aquilo, ele caminhar, a gente foi brigar com meu pai, no sentido com brincar com ele. E aí o dono da cidade tinha uma cerâmica, uma fábrica de lajotas. E estava uma final, Palmeiras e Corinthians. Sabe o que aconteceu? O Palmeiras ganhou. O Palmeiras não tem mundial, mas já ganhou do Corinthians, né? A gente sabe disso. Algumas vezes, né? E aí o que acontece? Os palmeirenses ficaram tudo bravos, me deram aquele sorriso tipo, né? Mas olha só, eu lembro que a sirene começou a tocar quando o Palmeiras foi campeão. E eu e meu irmão começamos a correr e cantar o hino do Palmeiras. E meu pai ficou muito bravo. Meu pai não falou nada. Nada. Ele só olhou para a gente. E a gente esperava o quê? A gente vai apanhar. Não, meu pai não bateu na gente. Meu pai simplesmente ficou em silêncio. E a gente pensou assim, daqui a pouco passa. E aquela semana meu pai não falou com a gente. Meu pai sempre que podia buscar a gente na escola, aquela semana ele não foi buscar a gente na escola. Meu pai sempre podia, jogava uma bola com a gente, brincava de lutinha com a gente. E naquelas outras semanas ele não brincou de lutinha com a gente. E eu lembro que eu fui para minha mãe e falei: mãe, por que o pai está bravo? Ela falou assim: porque vocês magoaram ele. Ele não esperava isso de vocês. Olha que interessante, parecia uma coisa pequena por causa de um time, né? Mas de alguma forma meu pai se decepcionou, vendo a gente celebrando um time que não era o mesmo time que o dele. E eu lembro que eu fui com meu irmão, meu pai, e falei: pai, me perdoa, era uma brincadeira. A gente era pequeno. E meu pai olhou nos olhos da gente e falou assim: não, tudo bem. Tá tudo bem, não foi por causa do time. Ele estava magoado porque o Corinthians tinha perdido também.
Mas ele olhou e falou assim: eu fiquei triste, porque eu vi vocês celebrando uma coisa que eu acho que não vale a pena. Eu lembro que eu guardei essas palavras, e não estou entrando aqui no mérito do time. Eu estou entrando na forma como a gente havia ferido ele com tal profundidade que a gente não tinha percebido. Talvez você está sentado aqui e falou: que coisa boba, né? Coisa de cara fanático por time. Mas tinha ferido ele. E eu lembro que a gente olhou e falou: puxa, então desculpa. Aí meu irmão começou a cantar o hino do Corinthians. Meu irmão sabia de cor, meu irmão é bem mais corintiano que eu. E começou a cantar, e meu pai deu um sorriso e foi jogar bola com a gente. Aprenda a agradecer pela dádiva do perdão. Se algum dia alguém te perdoou, como a gente vê nessa parábola, o rei havia perdoado aquele homem. Aprenda que isso é maravilhoso e carregue isso para a sua vida. Leve, por várias vezes você já foi perdoado, pode ter certeza disso. Quando algo acontecer com você, pense da mesma forma. Lembre o quanto foi bom. Eu lembro do sorriso do meu pai, a alegria restaurada entre nós, e aquilo fez muito bem ao meu coração. E eu gosto de ver que nesse texto, o perdão é a única possibilidade que nos faz perder o medo de nos reaproximarmos. Aquilo que nos feriu, aquilo que você não consegue perdoar, te gera um medo, te gera uma raiva. Você olha para aquela pessoa que te fez mal, você muda de caminho, não muda? Você troca de lado, você olha para o chão, você fecha a cara, você muda muitas vezes a forma como você está, a alegria que você está vivendo. Eu vou perguntar aqui, sei que nunca aconteceu com o pessoal casado aqui, vocês nunca se desentenderam, né? Briga e casamento é negócio de novela, né? Coisa de série de TV. Mas sabe quando você está desentendido e cada um quer ter a sua razão? Cada um quer ir para o seu quarto, cada um quer ter a sua comida, cada um quer fazer as suas coisas. E não dá, a gente fica se esbarrando dentro de casa, né? É gostoso que você mora em um lugar pequeno, porque você é obrigado a ficar ali se passando um pelo outro. Mas aí você mora num lugar maior. Parece que quanto mais raiva você fica, mais você se encontra. Mais algo fala para você: tá errado, para com isso, deixa de bobeira. E aí quando você para e começa a refletir, fala assim: puxa, perdoar me reaproxima, me traz de volta, me cura daquilo que foi perdido. E muitas vezes aquilo que você viveu com aquela pessoa, a situação, era algo bom, era algo legal, era algo que você se importava, era uma causa que você lutava por aquilo, e porque te feriu você se afasta, e você gera o quê? Medo. E você passa a fugir. Dentro de você você tenta parecer forte, você deixa parecer que você tem razão, mas no fundo você está com medo de encarar aquela situação, medo de se machucar talvez mais um pouco, medo talvez daquela situação piorar, porque já aconteceu com você de você ir pedir perdão e o negócio ficar mais... Já aconteceu comigo já também, já aconteceu, não uma situação de casamento é só em novela, série, né? Ninguém se desentende em casa, mas eu falo para você, às vezes a gente sente medo, porque a gente não deixa viver a dádiva do perdão. A bênção do que Deus pode fazer na tua vida é muito maior. Jeremias 31:34 fala uma coisa muito preciosa: lhe perdoarei a sua iniquidade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa história que a gente vê, que a gente não consegue esquecer, realmente fica uma marca. Realmente fica a experiência, o aprendizado daquilo que a gente viveu. Mas carregar aquilo não faz sentido nenhum. Olha só que interessante, se a gente continuar vendo aqui, eu ia perguntar para você, só ouvindo isso aqui, você já consegue perdoar? Já consegue olhar para aquela rusga no teu coração e falar: Senhor, está em paz? Não consegue ainda? Não tem problema, alguns ainda estão com a cara fechada. Então olha só o versículo 27. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida. Olha que interessante, quando a gente perdoa, é a única possibilidade de a gente entender que houve verdadeiro acerto de contas. Parece que enquanto não foi perdoado, né, a gente vive a geração do processo, do seu direito. Porque, nossa, às vezes eu escuto assim, me dá até um... Porque, gente, você vai confiar em justiça de homem? Você ainda consegue ler a Bíblia, ler a palavra e confiar em justiça de homem? As leis existem, mas existe uma coisa muito injusta, é a forma como o mundo está andando. E a gente se prende que isso dá direito a isso, dá direito àquilo. E talvez você transformou o seu Deus no Celso Russomano, né? Que vai brigar por você e esqueceu do Deus que você tem.
E que muitas coisas vão acontecer na tua vida, meu amigo, não é a lei que vai mudar alguma coisa para você. Pode ter certeza disso. Tem muitas causas que nos magoamos, não perdoamos, porque acreditamos nas leis dos homens e não na lei de Deus. Muitas vezes guardamos no coração algo que a lei dos homens nos machucou. E esquecemos quem é Deus na nossa vida. E esquecemos o que Ele faz na nossa vida. Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que existe uma possibilidade do seu coração se acalmar. E você falou assim, não, está pago a dívida. E é como? Perdoando. Fala, não vou carregar isso para a minha vida não. Olha uma coisa interessante, né? Eu e meu irmão, a gente brincava muito junto. Tive uma infância, uma juventude muito divertida com meu irmão. A gente tinha uma diferença de idade, mas a gente brincava muito. E a gente cresceu com quintal. Então a gente subia em árvore, a gente fazia guerrinha. Né? Meu irmão tem uma cicatriz aqui no supercílio. De uma vez eu dei uma pedrada com estilingue na cara dele. E se ele não tivesse me perdoado, ele não estaria, muitas vezes que vocês viram ele pregando aqui já junto comigo, né? E uma vez, sabe o que ele fez? Ele foi cortar um negócio de uma fruta e acertou uma faca na minha perna. Tem uma cicatriz aqui que eu olho. Foi meu irmão que acertou a minha perna. Um dia ele perguntou o que foi isso. Eu falei, foi uma facada. Quem que deu? Meu irmão, né? E se eu não tivesse perdoado, a gente não teria um relacionamento bom. E eu falo, o meu irmão é responsável por algo muito precioso de Deus na minha vida. Se eu aprendi a amar a Deus como Ele deve ser, meu irmão é mais novo que eu, mas Deus usou muito meu irmão na minha vida para aprender isso. Então assim, dentre essas batalhas, a gente tinha as nossas batalhas de soldadinho e índiozinhos. Eu tinha um pote de soldadinhos e meu irmão tinha um pote de índiozinhos. Como eu era mais velho, eu tinha mais soldadinho do que ele tinha de índiozinho. Então a gente fazia uma coisa. Eu colocava e espalhava por todo o quarto e a sala, aquele monte de soldadinho. E ele espalhava os índiozinhos. Aí eu falava assim, esse aqui atirou naquele índiozinho lá, morreu, jogava dentro do pote. Aí meu irmão pegava e falava assim, esse índiozinho deu uma flechada naquele cara lá. E esse aqui ia para dentro do pote. E assim a gente ia. Só que a gente não contava a mesma quantidade e eu sempre tinha mais, então eu sempre ganhava. Mas ele tinha um índio, que era um cacique assim bonito, com umas penas. E ele amava aquele ele sempre colocava mais escondido. E aí eu peguei um soldadinho, que era um sniper, logo de cara. E falei assim, eu dei um tiro e matei o seu cacique. Peguei o cacique dele e joguei no potinho. E meu irmão começou a chorar. Mas chorar profundamente. E eu lembro que meu pai falava assim, não judia do teu irmão. Meu pai acho que estava no quarto fazendo alguma coisa, escutou meu irmão chorar. Já entrou, já deu aquele tapa, né? Básico, para que tudo ficasse certo. Né? Olhou para meu irmão e falou, o que aconteceu? E ele falou assim, ele matou. E aí meu pai, sem entender o que foi que eu matei, no chinelo era muito rápido, né? Enquanto meu pai batia, ele perguntava, o que foi que ele matou? E meu irmão, o meu índiozinho. Tomou umas chineladas também, porque fez meu pai levantar, e foi embora. E a gente ficou bicudo um com o outro. A gente ficou, eu olhei meu irmão e falei assim, precisava disso, cara? Tinha que chorar por causa do índio de plástico que morreu. Meu irmão falou que você matou ele primeiro. É ele que manda em todos os outros. Gente, isso a gente tinha. Ele tinha tinha uns 10 anos no máximo. Tá? A gente era criança. Eu tinha que entender mais do que ele. Devia ter uns 4 mais ou menos. E eu lembro que aquilo ali gerou uma divergência entre a gente. E eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. A gente dividia o mesmo quarto, os mesmos brinquedos. Mas naquela noite cada um foi para o seu canto, bicudo, afastado um do outro, sem querer conversar. E sabe, não era justo. Não era justo eu ter apanhado por causa de uma brincadeira que ele chorou. E para ele não era justo ter matado o índiozinho dele primeiro. Tinha que ter deixado para o final. Talvez você olhe para essa história e fale assim, coisa de criança, né? Pois é, mas às vezes mesmo adulto a gente age como criança. Às vezes carregamos mágoas no coração de coisas infantis, de coisas necessárias, desnecessárias. Coisas que muitas vezes aconteceram que se você parar para analisar de verdade, não compensa. Não vale a pena carregar isso. A vida segue, ela vai adiante. Por isso eu falei a importância de explicar para vocês lá atrás, aqueles outros 2 textos, que podia trazer aqui uma forma de pensamento. Não, erre à vontade. Erre à vontade. Deixe, o Senhor perdoa. Não. Aqui está dizendo que quando você tenta consertar, quando você tenta perdoar,
coisas mudam, coisas acontecem. E é interessante isso, porque a gente começa a olhar e perceber que o agir de Deus está nessas coisas. Está nas formas simples também. Eu ouvi esses dias um pastor falando, e achei muito interessante, a analogia do texto era até levando para esse lado. E ele dizia que o Deus é o Deus das grandes coisas. E é mesmo. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Mas Deus também age nas pequenas coisas. A gente precisa abrir o coração e deixar Deus agir em toda a nossa vida. Para que grandes coisas aconteçam, pequenas coisas precisam mudar. Pode ter certeza disso. E se pequenas coisas não mudam, é porque você está fazendo de grandes coisas, coisas que não tinham necessidade. Eu falo para você de coração, quando você perdoa, tem um ajuste de conta. Eu lembro que passou uns dias, eu falei para meu irmão assim, vamos resolver esse negócio. Pegamos os potes, meu irmão vai lembrar disso. A gente misturou os índios e os soldados. Virou tudo uma família só. E aí, como dois bobos, a gente falou assim, eles vão fazer um churrasco. Aí botamos papel, pomos fogo, os soldadinhos do lado. E era um churrasco entre índio e soldadinho, né? E eu falei, agora a gente vai contar. Um para você, um para mim. Um não foi aquela teologia de Chaves, né? Um para você, dois para mim. Foi diferente. E a gente dividiu por igual. Eu falo para você, o sentimento muitas vezes de estar pago só vem no nosso coração quando você deixa quieto. Não pode. Você tem que lutar. Lógico que você tem que lutar. Mas por quê? Eu vou parar de falar para meu irmão por causa de um soldadinho. E teve outras situações na minha vida que eu divergi com meu irmão, divergi com meu pai. E graças a Deus ouvir a voz do Espírito Santo fez com que a gente ainda temos um bom relacionamento. Já teve vezes em que tivemos que um chamar a atenção do outro, já teve vezes que precisamos exortar um outro, mas foram milhares de vezes em que o Espírito Santo usou um na vida do outro para falar algo tremendo. Se a gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, o coração não está aberto para ouvir essas coisas. Pergunto para você, você consegue perdoar? Consegue deixar para trás o que não precisa? Consegue abrir mão daquela mágoa que te corrói o coração, que está fazendo só mal para você? Se ainda não, eu vou falar para você algo que do 29 ao 35 do versículo aqui ele fala. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, seja paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoastes cada um dos teus irmãos. De todas as situações da vida que eu vivi, se existe uma pessoa que me ensinou a perdoar, foi a minha mãe. A gente sabe que pai tem um papel especial na nossa vida, nos educa, ensina, mas mãe é quem traz as coisas do coração para a gente. Assim foi na minha vida. E olha que interessante. Quando eu olhei para esse texto, eu lembro de uma vez que eu estava andando no quintal. E a minha irmã era destemida, ainda é. Ela era muito mais, né, que a gente brincava assim, muito mais cabra macho que eu e meu irmão, né? Acontecia alguma coisa, a minha irmã que subia mais alto na árvore. Minha irmã jogava bola, minha irmã, tudo ela fazia muito bem. E tudo que a gente tinha medo, a gente ia nadar. Quem pulava na água primeiro? A minha irmã. A gente ia andar de bicicleta. Quem que andava melhor? A minha irmã. A gente foi empinar a bicicleta. Quem que aprendeu a empinar primeiro? A minha irmã. Meu pai ia lá no golzinho, na pracinha e falava, chuta a bola. Quem chutava e marcava gol no meu pai? A minha irmã. Meu irmão, a gente nunca conseguia. Então assim, toda vez que a gente tinha a possibilidade de vencer a minha irmã na nossa audácia, a gente tentava. E assim aconteceram algumas coisas, já contei para vocês. Mas uma vez eu estava andando no quintal. E minha irmã olhou e falou assim, olha um marimbondo. E era um marimbondo gigantesco assim, ó. E sabe o que eu percebi? Que o marimbondo não se mexia. E minha irmã morria de medo de insetos.
E eu parei e falei assim, puxa, é o momento, é a hora. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o marimbondo na mão. E ele não mexia. E eu fui correndo mostrar para minha mãe e para o meu pai. E eu cheguei correndo assim, olhei para minha mãe e falei, olha, olha. Ela, meu Deus, você pegou um marimbondo. Que coragem tua. E eu falei, olha, e coloquei na mão dela. Adivinha o que aconteceu? O marimbondo ferrou a mão dela. Muito forte. Minha mãe jogou aquele marimbondo. Não reclamou, não me xingou, não falou nada. Também como meu pai, aquela vez do futebol, minha mãe ficou quieta. E eu olhei e falei, por que eu fiz isso, né? Mas estava morto o bicho. O que aconteceu? Eu ressuscitei ele, não tem esse poder, né? E eu lembro que minha mãe também, diferentemente do que meu pai ficou aquele dia do time, deu o horário de tomar café. E eu entrei já preocupado na cozinha. Minha mãe tinha feito um bolo. E ela cortou um pedaço do bolo e colocou num pratinho para mim. Ela pegou uma xícara, colocou leite, colocou café. E eu lembro que eu estava esperando alguma coisa acontecer, né? E ela estava com um pano enrolado na mão. O marimbondo havia mordido a mão dela, ferroado. E eu lembro que eu olhei e falei, mãe, eu não sabia que o marimbondo estava vivo. Eu peguei ele na mão, ele não me mordeu. E eu guardo hoje no meu coração minha mãe dizer assim, eu te perdoo. Toma teu café. Esse bolo está muito gostoso. E eu lembro de ver ela cortando o bolo, fazendo as coisas com a mão, o marimbondo tinha mordido a mão dela. E eu guardo isso. Você como pai sentado aqui, ensina o teu filho a perdoar. São as suas atitudes que vão ensinar o teu filho a ser uma pessoa diferente. São as suas atitudes como pai. Meu pai também perdoou ali do jogo, foi muito legal. Mas eu guardo no meu coração. A minha mãe perdoar de algo que eu estava tentando provar que eu era melhor que a minha irmã. Estava errado. Até porque a gente não prova que a gente é melhor que ninguém. A gente prova quando a gente tenta ser melhor que nós mesmos. Eu posso tentar ser melhor que eu mesmo todos os dias. Mas eu lembro que minha mãe não ia deixar passar aquele momento bom. Simplesmente por uma coisa de criança que tinha acontecido. Esse texto aqui fala que perdoar possibilita vivermos em paz. Se de alguma forma, todas as vezes que eu me magoei com algo, eu não tentasse pelo menos deixar para trás, eu não fizesse uma força, eu não tentasse tirar do meu coração, eu não vou viver em paz. Vai ser sempre um incômodo. E sabe, eu vou me incomodar com a minha esposa, eu vou me incomodar com vocês, eu vou me incomodar com o outro, eu vou ficar bravo com os meus amigos. Porque a vida vai fazer você viver coisas que vão te incomodar. Você vai passar situações, às vezes no trânsito, que alguém vai te fechar, alguém vai fazer o mal para você. Talvez vai ter negócios da sua vida que você tentou e alguém errou com você. Talvez vai existir coisas que foram extremamente injustas com a tua vida. E você vai parar e falar assim, poxa vida, é assim que eu vou viver? Toda vez que perdoamos, algo tremendo acontece. A gente começa a entender que a gente permite que Deus possa agir na nossa vida. A possibilidade de nos reaproximarmos daquilo que nos machuca e entendermos que somos mais fortes. Toda vez que perdoamos, vemos a possibilidade de que um verdadeiro ajuste de conta aconteceu. Mas o mais legal é perceber que toda vez que perdoamos, passamos a viver em paz a nossa vida. E mais legal de tudo isso, você passa a viver em paz com Deus. Porque a gente costuma estar com raiva de alguém e descontar em Deus, não é verdade? Eu não gosto de estar em tal lugar porque eu não gosto de fulano. Deus, por que isso aconteceu? Deus, coloca a tua mão de raiva sobre a vida de fulano. É assim que a gente faz. A gente se afasta de um bom relacionamento com Deus por estar magoado com as pessoas. E a gente se afasta de crescer ainda mais, de aprender ainda mais, de fortalecer ainda mais, de viver coisas ainda mais tremendas, porque deixamos a mágoa nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixamos de enxergar o quanto Deus nos ama, porque deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração. Talvez você como casal já viveu grandes batalhas. Se tem algo preso no coração, põe para fora, pelo amor de Deus.
Talvez você não está casado e talvez já tenha mágoa com pessoas da sua família. Deixe em paz. Procura, dá um abraço, fala: ei, esquece, vamos seguir em frente. E talvez você fale: eu já fiz e a pessoa me machucou de novo. Aí é problema dela. Esse texto acabou de mostrar isso para a gente. Um homem que foi perdoado não teve a capacidade de perdoar. Como eu falei no primeiro ponto, não soube viver a dádiva do perdão, o presente que isso é. Mas eu falo para você, quando a gente começa em Mateus ver o Pai Nosso, o trecho que eu mais gosto é quando ele fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer viver em paz? Perdoe. Assim como Deus nos perdoa de tantas coisas que fizemos. Lembra de uma coisa preciosa: viver no erro, viver sem o arrependimento, pedir perdão porque você foi pego no flagra? Não. Pare e pense uma coisa: eu consigo consertar talvez aquilo que ainda não foi descoberto, se eu assumir o que eu errei. Mas eu consigo também deixar embora, às vezes, aquilo que está me fazendo tão mal. E eu consigo entender o quanto isso vai me fazer bem. Não permita que as circunstâncias da vida, que situações onde o mal achou que triunfou na sua vida, onde o mal acha que colocou um medo em você, onde o mal faz você desviar de caminhos que Deus quer que você caminhe, pessoas que Deus quer que você ame, pessoas que Deus quer que você fale, pessoas que Deus quer que você torne a caminhar junto. Mas principalmente eu falo aqui nessa noite: não se afasta de Deus. Porque muita gente se afasta da presença dEle porque está magoado com alguém. Queria fazer um convite para você, para a gente encerrar aqui. Queria que você ficasse em pé no lugar onde você está. Queria que você fizesse uma oração. Que nesse instante, se tem algo que te magoa, fale assim: Senhor, me dá forças, porque eu não vou ter medo. E eu vou encarar isso que me faz mal. E eu vou deixar isso. Vou deixar isso contigo, Senhor. Eu não vou terminar de subir a montanha cheio de paralelepípedo nas minhas costas, né, Cantec? Porque eu quero chegar lá em cima e quero celebrar. Eu quero chegar lá em cima e pular de alegria. Eu não quero chegar lá em cima arrebentado por tantas coisas que eu não precisava. Então eu faço um convite a você em oração nesse instante. Coloca diante de Deus e pede força, para que Ele te ajude a deixar para trás o que não vem da vida, não vem dEle. Também te peço em oração, examina teu coração e pergunta para Deus: existe alguém que eu preciso procurar, Senhor, e pedir perdão? Porque eu falo para vocês, não deixa isso acabar na sua vida de forma alguma. O perdão é uma dádiva, é algo que te abençoa. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por estarmos aqui orando e clamando o Teu nome. E Senhor, eu sei que essa palavra, ó Pai, ela não é em vão. Cada história, cada momento que eu vivi, cada vez que o Senhor falou comigo através desse texto, ó Pai, o Senhor me fez deixar para trás coisas que eu não precisava, ó Pai, sentimentos que não vinham de Ti ao meu coração. Então o que eu te peço em amor e carinho nessa noite, ó Pai, se alguém que está aqui sentado em pé nessa noite também, se alguém que está em casa ouvindo essa palavra e ainda carrega alguma mágoa pesada, difícil de deixar, que o toque do Teu Espírito Santo vai agora, Senhor, sobre o coração dessa pessoa. Traz cura, traz paz, traz alegria, ó Pai. Restaura, ó Pai, a paz que vem de Ti, que excede todo entendimento. E eu te peço também, Senhor, que nessa noite, através dessa palavra, ó Pai, corações possam ser curados, Senhor. Mágoas possam ser deixadas, ofensas possam ser esquecidas. Que possamos entender, ó Pai, que o Senhor também nos perdoa. Que possamos, através de um arrependimento genuíno, ó Pai, não apenas daquilo que fomos confrontados, mas daquilo que está errado, Senhor, tirar da nossa vida as coisas que não ensinam a Tua palavra, as coisas que não vêm da Tua voz ao nosso coração. Mas te peço com muito carinho também, ó Pai. Existem pessoas aqui que são agentes de paz, Senhor. E talvez nesse momento, nesse apelo, estão falando assim: mas eu não estou magoado, eu estou bem. Então, Senhor,
Que ao essa pessoa lembrar da dádiva que é a alegria de ser perdoado ou pedir o perdão, usa cada um dos meus irmãos aqui, para que possam ser agentes de paz, Senhor, na vida das pessoas que precisam. Essa é a nossa oração, e gratidão a Ti eu oro aqui, ó Pai. Amém, amém e amém.